tivemos aí as oitivas, né, do Conselho de Ética, que ouviu Mara Casares, ouviu Douglas Schwartzman, e também, pelo que eu entendi, ouviu Márcio Carlomagno também, né, porque ele foi mencionado no áudio. Então, queria que o Alex nos ajudasse a entender quais são os prazos agora, né? Porque já se sabia que nenhuma decisão iria ser tomada, né, nesse período. Até recebi aqui algumas informações de que tem até data para decisão desse colegiado aí, para selar o destino desses personagens, né? Se vão ser advertidos, suspensos ou até expulsos, né? Do quadro societário do São Paulo. O que você pode falar para a gente, Alex? Então, ali na segunda-feira, né, tudo começou ali com as oitivas, com as defesas, né, de Mara Casares e Douglas Schwartzman, que não estiveram presencialmente no estádio do Morumbi, eles estiveram na reunião de forma online, e aí foi um encontro basicamente para ouvir as defesas, né, ouvir ambos, o que eles acreditavam sobre o áudio, sobre toda a acusação. Aí, do que a gente tem de informação das pessoas que estiveram nessa reunião, a Mara Casares, ela assumiu a veracidade do áudio. Daqueles 44 minutos, ela assumiu que não foi nada editado e que, sim, realmente, na sua integralidade, tá tudo certo. Os 44 minutos de áudio são verdadeiros. O Douglas Schwartzman, inclusive a própria Mara Casares, em algum momento ali, ela também acabou se emocionando, chorando, falando que sofreu muito nesses últimos dias de tudo isso que vem acontecendo. Já o Douglas adotou um outro perfil, falando que era uma perseguição política e que ele provaria a sua inocência e tudo mais. E aí, depois dessa reunião, o Conselho de Ética definiu que em até 15 dias já teria um parecer e seria votado, né? Seria um dia para ser votado aí essa situação da Mari e do Douglas. Até do que eu conversei com alguns conselheiros, a gente precisa tomar muito cuidado, porque também são alguns artigos que são interpretativos. A gente viu, por exemplo, até o próprio presidente, ou tem áreas, né, tendo esses erros de interpretações também naquela questão da votação do impeachment, mas muitos alegam de que a Mara Casares ela pode, através da decisão do Conselho de Ética, já ser expulsa do quadro não só de conselheiros, mas também do quadro associativo do clube. Já o Douglas Schwartzman, por ele ter o cargo de conselheiro vitalício, ele teria que passar por votação também no Conselho Deliberativo. Até o Outen Aires, ele fala, ele até enviou uma nota para os conselheiros de que o Conselho Deliberativo não teria o poder de modificar aquilo que o Conselho de Ética sugerir, mas já há uma interpretação diferente por parte de alguns conselheiros. Se eu não me engano, é o artigo 77, parágrafo 7, eu posso confirmar aqui depois, que diz que sim, o Conselho Deliberativo pode ou acatar a decisão ou tomar uma decisão contrária através da votação dos conselheiros. Mas, até conversando ali, para a gente trazer o nome dos 5 membros do Conselho de Ética, é o Antônio Patinho, o José Edgar Galvão Machado, o Marcelo Neli Soares, o Luiz Braga e o Milton José Neves Júnior. Desses 5, internamente, já há um consenso de que 3 deles votarão a favor da exclusão de Mara Casares e de Douglas Schwartzman do São Paulo como um todo. Seria o Milton, o Patino, que é o presidente, inclusive, do Conselho de Ética, e o Luiz Braga, ele que é o relator deste processo. E aí já há uma pressão interna, até teve um grupo de conselheiros, se eu não me engano, até foi uma informação do Maurício, que eu acho que 106 conselheiros fizeram ali enviaram um documento ao Outen Aires e mais alguns associados para sugerir realmente que os 2 fossem expulsos. E aí essa questão deve ser resolvida muito em breve. Aí o Márcio Carlomagno, ele também está sendo estudado para sair também do quadro associativo. O Márcio Carlomagno, ele não é conselheiro do São Paulo, mas ele é sócio.
e aí há uma participação, uma suposta participação dele, ou pelo menos um entendimento dele de que houve a irregularidade e a base da acusação é muito da própria entrevista que ele deu para o GE, logo depois, ali na semana do escândalo do áudio do camarote, onde ele, nas falas dele, ele meio que dá a entender que ele sabia de tudo que aconteceu. Então, a defesa, a acusação, melhor dizendo, afirma que ou o Márcio ele participou de todo esse esquema ilegal, ou ele, pelo menos, ele foi conivente, porque ele soube e não tomou nenhuma participação, e seria com essa base que estão tentando e devem realmente conseguir também a expulsão do Márcio Calomagno, ex-CEO do São Paulo, do quadro associativo. Então, acho que só para a gente ficar nesses três, daqui a pouco tem mais assuntos sobre isso, mas acho que sobre esses três é mais ou menos desse quesito. Todo mundo ali, os bastidores do Morumbi, dizem que é uma questão de tempo para esses três eles realmente saírem de vez do São Paulo. 2 do Conselho e também do quadro associativo, e o Márcio Calomagno somente do quadro associativo, porque ele não é conselheiro ainda. E aí, Maurício, o que você tem a dizer? Você também que tem boas conexões lá com o que acontece na política do São Paulo, vai ter pizza ou não vai ter pizza? Até teve uma pizzada gigantesca lá no Clube Social, lá com faixas evidentemente pedindo a exclusão desses personagens. Queria saber se você tem mais informações sobre isso e sua opinião, evidentemente, sobre esse processo todo. Eu espero que não tenha pizza, né? Porque é um processo político, evidentemente, né? Existem as investigações que estão sendo feitas pela polícia, mas ali naqueles áudios há elementos de sobra que dizem que esses sócios, enquanto conselheiros, enquanto diretores do clube, praticaram atos de gestão temerária, gestão prejudicial ao clube. Isso é motivo suficiente para você expulsar, é muito grave. Então, o pedido desses conselheiros, 106 conselheiros, mais cerca de 58 sócios, que foi encaminhado para o Comitê de Ética, enquadra e justifica por lesões, né, por faltas dessa turma ao Estatuto, aos artigos do Estatuto, né, gestão irregular, e também na lei do Profut. Tá? Então, é um documento muito bem embasado. Aquele áudio é confessional, né, de que são pessoas que estavam ali se utilizando dos seus cargos para lesar o clube. Isso é mais do que motivo para uma expulsão. Né? Só, evidentemente, se houver uma composição. O Alex está dizendo aí que já dos 5, 3 já estariam propensos a votar pela exclusão. E daí isso irá ao Conselho Deliberativo, né? Depois. Então, eu espero, eu acho que se for para o Conselho Deliberativo, acho que também vai passar a expulsão, a exclusão. É gente que há muito tempo estava prejudicando o São Paulo, e a gente teve aí a prova de que são elementos que devem ser expurgados do clube. Eu torço para que não acabe em pizza, mas como não depende da gente, a gente sabe como funciona muitas vezes a política do clube, que é um microcosmo da grande política, né? Sempre, isso em qualquer clube, tá? A gente não pode ter certeza de nada, mas a pressão é muito forte e os elementos probatórios, acho que são incriminatórios, são muito fortes, né? Está na hora de São Paulo fazer uma limpeza e acho que essas pessoas são a face visível de toda essa trama que tomou conta do São Paulo e que mostra a baixíssima qualidade dos dirigentes do São Paulo nos últimos anos. Por falar em baixíssima qualidade dos dirigentes, teve aquele episódio meio lamentável aí, né, de uma tentativa, digamos, política da agora oposição, talvez, né, os ainda defensores de Júlio Casares e seu grupo político, né, vamos falar claramente, né, o presidente do Conselho Deliberativo, né, o Olten Aires de Abreu, ele tentou levar o Conselho Consultivo, né, aquele conselho dos, entre aspas, nobres, né, entre aspas, os notáveis, obrigado, mal, entre aspas, notáveis do Conselho Consultivo, um outro áudio, né, que envolvia aí a filha do atual presidente, né, a Cristina Macis, e o Alexandre até esteve lá na porta, lá acompanhando todos os detalhes na semana passada, mas o que eu queria te perguntar, Alex,
como é que anda esse termômetro político, assim? Essa história vai para frente, está sendo realmente levada, investigada, pelo que eu vi, numa espécie de acariação, né? Numa investigação interna, ou assim, e qual a correlação entre esse julgamento da Mara, do Douglas e do Márcio com esse processo? Assim, se passar isso, você acha que essa galera vai pressionar por fazer uma devassa ainda maior, né? Porque o Casares, né, é bom a gente lembrar que quando ele fez o seu discurso, ele falou: olha, eu sei muita coisa de muita gente aqui, e se eu cair, né, dando a entender que se ele de fato caísse, não iria cair sozinho. Mas, a meu ver, quem está aí assumindo ou vai realmente pagar o pato em nome do presidente Casares, a princípio, né, nesse caso do camarote, é a sua ex-esposa Mara Casares. Bom, vamos com os fatos e depois com o que dizem os corretores, né? O fato é que houve o áudio de 1 minuto e 40 da Cristina, e é um áudio que realmente dá para entender pouco, até não houve o 1 minuto e 40 do áudio, não foi tocado na sua totalidade no Conselho Consultivo, porque eles viram que não dava para entender muita coisa e não tinha relevância aquele assunto. Mas o próprio Maciç falou que mesmo esse áudio, que até do que a gente tem de informação, é um áudio meio picado e juntado, tem coisa de 2024, mas tem coisa também desse ano, e tudo meio que num áudio só. Aí o Maciç pediu, né, para ser apurado internamente, porque ele quer todos os esclarecimentos possíveis, porque, querendo ou não, é até uma questão de, se não tiver nada, ele pelo menos, entre aspas, limpa o nome da filha que foi envolvida nessa questão. A informação, depois de tudo isso, é de sim uma tentativa por parte do outro de, ao menos, enfraquecer o Maciç, que tem sido uma pessoa que politicamente tem crescido dentro do São Paulo. Naturalmente, as pessoas do Conselho do São Paulo entendem que, mesmo só com 1 mês e pouco de trabalho, se ele manter esse nível de gestão, fatalmente quem for o candidato que terá o apoio do Maciç vai ter uma vantagem nas eleições. Então, muitos acreditam que foi realmente uma tentativa do Outen de não só enfraquecer o Maciç, mas colocar uma pessoa de confiança dele na linha de fogo, até para, quem sabe, em outra oportunidade, enfraquecer também as denúncias sobre Mara Casares e Douglas Schwartzman, que também não aconteceu. E aí, esse ato do Outen, recentemente, não caiu muito bem. Tá? O Outen já estava enfraquecido politicamente, ele era um dos poucos ainda que estavam em apoio ao Júlio Casares, mesmo depois do impeachment e da renúncia do ex-presidente, e ele perdeu muita força. Até pessoas com quem eu posso conversar ali, que eram aliadas do Outen, têm falado que ele tem cada vez mais ficado só. E ele era um aspirante à candidatura à presidência, por mais que eu tenha ouvido até dele mesmo falando que ele não iria se candidatar, era uma ideia. Ele falava nos corredores de que depois do Júlio Casares ele já estava se mobilizando, se preparando para, quem sabe, ser o candidato do antigo presidente. Então é o Outen que perdeu muita força política e não vai ser um candidato à presidência do São Paulo, porque ele sabe também que a sua situação não está das mais fáceis. Então, hoje ainda o cenário político está um pouco bagunçado, até um nome forte, que é o do Vinícius Pinotti, ele também vai ser ouvido pelo Conselho de Ética, ele e o Maris, porque eles compraram, né, o áudio do caso do camarote, foram denunciados pelo próprio Douglas Schwartzman, e aí muitos acreditam que também é uma tentativa de tentar invalidar a acusação para cima do Douglas e da Mara. Então, para vocês verem como é tudo uma questão política, né? É um toma lá da cá, de fato. Mas hoje, realmente, nessa bagunça política, quem tem ganhado força é o Arrem Maciç, não só pelas atitudes que ele vem tendo no campo, na política do clube, nos bastidores, mas também pela postura que ele vem adotando. Então, desse episódio todo, se o Outen tinha um mínimo de força, ele acabou se perdendo, e o Arrem Maciç saiu bem mais forte de toda essa questão. E tem uma coisa, né, Ale, você falou, o Casares sair atirando, venha público, a melhor coisa que ele faz é chegar, tá bom, Casares, vamos contar, né, vamos dizer quais são as pessoas, o que você tem em relação de informações importantes,
de eventuais delitos administrativos que tenham cometido a algumas pessoas, a diretoria e tal, seria a melhor coisa que ele poderia fazer, o Júlio Casares, além de, claro, responder pelos seus próprios atos durante a sua gestão. O Maciço tem a notícia, ele está ganhando força, assim, simpatia perante a torcida, porque está fazendo o básico, né? Está tentando ser o máximo transparente possível, a gente vai continuar observando e tal, mas é inegável que o São Paulo vive um outro momento, e isso se reflete dentro de campo também, né? A autonomia que se dá ao Rui Costa foi o cara que contratou esses reforços, que são reforços à altura do momento financeiro do São Paulo, que estão dando reforço dentro de campo, né? É um cara que está ganhando protagonismo. Se você não conhece, assista o Tricolaços, que foi com o Rui Costa, você vai conhecer. Sempre é um profissional experiente, é um profissional remunerado. São Paulo teve diretores ao longo da história, diretores estatutários. Isso está errado, porque é profissional demais para ter gente que é conselheiro do clube e que vai lá ser diretor de futebol. Está errado isso aí, né? Agora tem o Rafinha também. O Rafinha é um cara que tem sido muito importante. Então as coisas estão um pouco mais estáveis e mais claras. Só o Rui Costa antes falava o Júlio, falava o Belmonte, falava a Muricy. Agora você tem o Rui Costa falando como executivo do clube. Evidentemente que a gente está aqui para apontar os erros e acertos. As contratações são acertos, né? Rafinha também já falei. E o Maciço está tendo assim, atitudes que são transparentes e elas são condizentes com um gestor que não quer se servir do São Paulo, mas servir ao São Paulo. O Maciço é um cara rico, tem 80 anos, sabe que ele pode marcar o seu nome na história do São Paulo se fizer uma transição bem feita, né? E além dos resultados em campo, esses gestos assim são importantes. Destitui a filha, né? Manda embora aquelas pessoas que estavam lá sendo acusadas, faz uma limpa na direção. Eu acho que ainda tem que fazer, tem coisas ainda para que precisam acontecer, alguns nomes que precisam também deixar a diretoria. E agora tem mais uma medida dele, que foi abrir mão do cartão corporativo, né? Não sei se vocês querem falar um pouco mais sobre isso.